Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, nós vamos dar continuidade ao curso de raciocínio lógico. Quero falar especialmente para você que está fazendo esse curso. Nós estamos na nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre o conectivo C, então. Um dos conectivos mais importantes de todos aqueles conectivos lógicos. Por que, professor, mais importante? Pelo fato dele ser aquele mais cobrado pelas mais variadas bancas, né? Aquele que mais aparece nos exercícios. Dessa forma, a gente tem que dar um destaque todo especial para ele. Mas quero pedir para você que ainda não assistiu às aulinhas anteriores, que dê uma olhada nas aulas anteriores, porque o curso de raciocínio é um conhecimento que vai sendo adquirido pouco a pouco e uma coisa depende da outra. Nós vamos tratar de alguns exercícios nesta aula que dependem de conhecimentos anteriores, sobre o conectivo E, sobre o conectivo OU. Então é muito importante que você detenha esses conhecimentos para poder usufruir melhor dessa aula. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos dar o pontapé inicial aí, então falando agora sobre o conectivo C, então. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos dar destaque a esse conectivo, vamos falar exclusivamente sobre o conectivo C, então, sobre a tabela verdade que rege esse conectivo e, na sequência, resolvemos aí alguns exercícios envolvendo esse conectivo. Obviamente, nós vamos trabalhar aí com várias bancas, né? Tem exercício de várias bancas aí, porque todas elas exploram esse conectivo. Tranquilo? Então, vamos lá. Uso do conectivo C, então. Bom, o conectivo C, então, ele também é chamado de condicional, ok? Assim como o conectivo E é a conjunção, o conectivo OU é a disjunção inclusiva, o conectivo C, então, é chamado de condicional, ok? Ou, em alguns casos, também como imposição, né? Beleza? Bom, inicialmente, vamos falar da tabela verdade desse conectivo. O que é a tabela verdade? É o conjunto de combinações de valorações verdadeiras ou falsas que são impostas às proposições simples presentes na proposição composta, que contém esse conectivo, que, dependendo da combinação, vai dar o valor lógico dessa proposição composta. Então, eu tenho duas proposições simples, juntas, quando unidas pelo conectivo C, então, elas formam uma proposição composta e elas vão ter um valor lógico. E esse valor lógico desta proposição composta depende, obviamente, dos valores lógicos atribuídos a cada uma das proposições simples. Ok? Então, é esse conjunto de combinação que a gente vai aí, vai evidenciar, obviamente, uma conclusão a respeito da proposição composta. Então, vamos lá? Vamos aqui simular a seguinte situação. Eu vou chamar de P uma proposição qualquer, vou chamar de Q uma outra proposição qualquer, e aqui eu tenho a proposição composta, que é a união da proposição P com a proposição Q através do conectivo C, então. Então, a representação simbólica é dessa forma. Nós já vimos em aulas anteriores que o símbolo que representa o conectivo C, então, é esta setinha da esquerda para a direita. Então, a leitura é feita da seguinte forma: se P, então Q. Beleza? Então, aqui é a proposição composta, aqui são as duas proposições simples. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos atribuir valores lógicos à proposição P e à proposição Q. Vamos combinar todos os possíveis resultados e para cada resultado dessa combinação, eu vou ter um resultado para a proposição composta. Beleza? De acordo com o que rege o conectivo C, então. Então, vamos lá. Primeira situação. Vou atribuir aqui verdadeiro para a proposição P. Estou diante de uma proposição se P, então Q, onde P foi
identificado como verdadeira, Q também como verdadeira. Então, se P é verdadeira e Q é verdadeira, a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, também será verdadeira. Beleza? Então, dada a primeira e a segunda serem verdadeiras, a proposição composta também é verdadeira. Uma outra situação. Se a proposição P é verdadeira e a proposição Q ela é falsa, então, sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, será falsa. Ok? Terceira situação. Agora, a proposição P ela é falsa e a proposição Q ela é verdadeira. Então, sendo a primeira falsa e a segunda verdadeira, a proposição composta será verdadeira. Opa, professor, mas agorinha foi uma, só que foi o contrário. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Aí a proposição composta é falsa. Agora, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição será verdadeira. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, professor? Como que fica a proposição composta? A proposição composta também será verdadeira. Então, observem aquilo que a gente tem falado desde o início do nosso curso. E isso é muito importante que você compreenda, tá? O raciocínio lógico, ele está regimentado por um conjunto de regras, de regulamentos. Então, são leis que determinam o que deve ser. Então, não é o senso comum que manda aqui. Então, um grande erro do concurseiro, e principalmente daquele que não tem uma preparação, é achar que a dedução lógica deve seguir o senso comum. O senso comum é uma coisa, o raciocínio lógico é outra. Porque o senso comum ele vai levar em evidência vários outros fatores. Já o raciocínio lógico não. Ele é um conjunto de regras. Então, se a regra diz que é assim. Ok? Se é verdadeiro, é verdadeiro. Se é falso, é falso. Então, ele é bem específico nisso daí. Então, nós não podemos confundir. Então, olha só. Dessa forma, fica claro que se eu tiver duas questões verdadeiras, quando ligado pelo conectivo C, então, é verdadeiro. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, aí vai ser falso. Mas se for a primeira falsa e a segunda verdadeiro, é verdadeiro. E se for as duas falsas, será verdadeiro. Ok? Então, é isso que você tem que memorizar. Aí você vai dizer, professor, mas é difícil memorizar tudo isso. Não. Nós vamos dar aqui uma dica bem básica para ajudar você aí a memorizar isso aqui. Dica LAC para memorizar. Olha só. O que nós temos aqui? A proposição composta ligada pelo conectivo C, então, somente terá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Então, o que você tem que memorizar é isso. Aí tem uma série de dicas aí que o pessoal fala, né? Que diz, por exemplo, o conectivo C, então, só será falso no caso da Vera Fischer. Por que Vera Fischer? O primeiro V de Vera, verdadeiro, Fischer de F de falso. Então, verdadeiro e falso é falso, somente nessa situação. Tem outras dicas aí também que se o Vasco estiver na frente do Flamengo vai ser falso, porque o Flamengo sempre está na frente do Vasco, nada contra aí a torcida vascaína, né? São dicas aí que as pessoas usam, são macetes que as pessoas usam para poder estar memorizando aí, tá? Então, enfim, você pode criar uma série de situações aí para fazer com que contribua para a memorização. O importante é que você entenda que o conectivo C, então, só será falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Beleza? Bom, então vamos lá. Continuando aí. Vamos pegar uma outra situação aqui. Eu vou pegar um exemplo. Se João joga futebol, então João é esportista. Então, eu tenho aqui uma proposição composta, ligada pelo conectivo C, então, né? Onde eu tenho duas proposições simples. A primeira, João joga futebol, e a segunda, João é esportista. Bom,
Agora eu vou evidenciar aqui mais uma série de valorações para cada uma dessas proposições. Vou fazer as combinações e vamos definir como que fica a proposição composta para cada um desses casos. O objetivo, o propósito dessa repetição é justamente para contribuir com a sua memorização. Então é muito importante passar por esse processo. Então vamos lá. Eu tenho que a proposição P é João joga futebol e a proposição Q, João é esportista. Se João joga futebol for verdadeiro e João for esportista também é verdadeiro, então a proposição ela é verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se João joga futebol é verdadeiro, mas João é esportista é falso, então esta proposição composta vai ser falsa, ok? Uma verdade nunca pode levar a uma mentira. Uma verdade não implica uma mentira, ok? Por isso que o conectivo se, então, não admite que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa, ok? Se a primeira for verdadeira, ela tem que implicar numa verdade, não implicar numa falsidade, numa mentira, beleza? Bom, João joga futebol é falso, mas João é esportista é verdadeiro. Isso vai ser verdadeiro. E a gente pode também explicar isso através da lógica comum. O fato dele ser esportista não implica necessariamente em que ele seja jogador de futebol. Ele pode jogar outra modalidade esportiva, não necessariamente o futebol. Então, por isso que o fato dele jogar futebol ser falso e ele ser esportista ser verdadeiro, a proposição ela é verdadeira, ok? Agora, João joga futebol é falso, João é esportista é falso. Bom, se ele não é uma coisa e não é outra coisa também, então isso é uma verdade. Ele pode não ser jogador de futebol e não ser esportista, então a proposição ela é verdadeira, ok? Beleza? Então está aqui mais uma série de combinações aí. Bom, agora vamos individualizar. Ainda não foi o suficiente para você memorizar. Outros exemplos. Olha só. A proposição, se 4 mais 7 é igual a 15, então raiz quadrada de 16 menos 1 é igual a 3, é verdadeira ou falsa? Bom, para nós julgarmos uma proposição composta, eu preciso saber, primeiro, qual é o conectivo que está presente nela. E isso eu sei, é o conectivo. Então, beleza. Segundo, eu tenho que saber o valor lógico de cada uma das proposições simples presentes. Eu tenho que saber e verificar a combinação entre elas. Lembrando que o conectivo se, então, só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Beleza? Então, vamos lá ver se enquadra nessa situação. Nos demais casos, eu já sei que ela é sempre verdadeira. Então, vamos lá. Proposição P. 4 mais 7 igual a 15. Isso aqui é verdadeiro? Galera, nós sabemos que 4 mais 7 é 11. Então, não é 15, é falso. Beleza? Então, raiz quadrada de 16 menos 1 é igual a 3. Raiz quadrada de 16, galera, é 4. 4 menos 1 são 3. Então, está certo. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição composta será verdadeira? Isso mesmo, galera, será verdadeira, tá? A primeira falsa, a segunda verdadeira, proposição composta verdadeira. Beleza? Então, vamos lá, mais um outro exemplo. A proposição, se Brasília é a capital de Goiás, então 3 é par, isso aqui vai ser falso ou vai ser verdadeiro? Mais uma vez, temos que destacar que é uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então. Aonde eu tenho como primeira proposição simples, né? Brasília é a capital de Goiás, eu vou chamar de P, e 3 é par, eu vou chamar de Q, ok? Proposição P e proposição Q. O que acontece aqui? Brasília é a capital de Goiás, galera? Não, nós sabemos que a capital de Goiás é Goiânia, então Brasília não é a capital de Goiás, isso está falso. E 3 é par? 3 não é par, professor, 3 é ímpar, então a segunda proposição também é falsa. O que acontece com a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, quando as duas são falsas? Professor, se as duas são falsas, então a proposição composta será verdadeira. Isso mesmo, proposição composta verdadeira, ok? Só fazer uma correção aqui no símbolo, não é esse chapeuzinho, tá, galera? Aqui é uma setinha, ok?
tá? Então, vou fazer uma correção aí. Beleza? Bom, continuando. Olha só, a proposição, se 10 é par, então o céu é rosa. O céu é rosa, galera, olha só. Se P, então Q, vamos lá. 10 é par. Professor, 10 é par. Isso é verdadeiro. Beleza, tranquilo. Então tá aqui essa primeira proposição que nós chamamos de P. O céu é rosa? Galera, o céu não é rosa, né? Nós sabemos que o céu ele tem um tom azul, né? Ele é azulado. Então, 10 é par, é verdadeiro. O céu é rosa, é falso. Então, eu tenho a primeira proposição verdadeira, a segunda proposição falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, e o conectivo utilizado é o conectivo se, então, ok? Se P, então Q, sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, é o Vera Fischer, né? Então, a proposição composta será falsa, ok? É o único caso em que a proposição composta vai ser falsa, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tranquilo? Belezinha. Mais um outro exemplo aqui. Eu tenho agora, se Neymar é jogador de futebol, então Lionel Messi é argentino. Então vamos lá. Primeiro, identificar que o conectivo utilizado é o conectivo se, então. Beleza. Segundo, a proposição composta. Eu tenho P como Neymar é jogador de futebol e Q como Lionel Messi é argentino. Bom, nós sabemos que Neymar é jogador de futebol. Sim, beleza. Então, a primeira proposição ela é verdadeira. Sabemos também que Messi ele é argentino. Ok? Então, a segunda proposição também é verdadeira. O que diz a tabela verdade do conectivo se, então, quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira? A proposição composta será verdadeira. Então, se P, então Q, também será verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Então, dessa forma, nós estamos agora aptos, né, para a gente poder aí realizar uma bateria de exercícios, galera. Nós vamos agora partir para o segundo momento, que é a realização de exercícios. Treinar tudo isso que nós aprendemos aqui, tá? Muito simples, você não pode deixar de memorizar. É o que rege a tabela verdade. A proposição composta ligada pelo conectivo se, então, só terá valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, galera, ela será sempre verdadeira. Fique atento, fique esperto, fique ligado com relação a isso. Tranquilo? Se você compreender bem esse contexto, os exercícios não terão aí tanta dificuldade. Beleza? Então vamos aí para o primeiro desafio nosso. Eu quero pedir para você aí um momento que você seja assim bem fiel a isso que eu vou lhe dizer. Veja bem, é muito importante que você experimente, que você treine todos esses conceitos que nós já passamos. Dessa forma eu peço para você o seguinte: após eu fazer a leitura do exercício, dê uma pausa. Tenta você resolver, tenta você identificar qual seria a alternativa correta. Só depois você dá sequência no vídeo para verificar qual é a solução que nós demos. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Primeiro desafio nosso. Fundatec 2015, galera. Olha só. Ano passado caiu essa questão aqui. Qual operação lógica descreve a tabela verdade da função z, cujo operandos são a e b?
considere que V significa verdadeiro e F falso. E aí eu tenho aqui as alternativas que eu devo relacionar. Então, não vou fazer nenhum comentário a respeito dela, só fiz a leitura, dê a pausa, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza, galera? Vamos lá, então? O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 proposições, uma proposição simples A, outra proposição simples B, e Z é uma proposição composta, porque ela engloba A e B. Veja bem, eu só tenho os valores lógicos de cada uma delas. Eu tenho aqui, se a primeira é falsa, a segunda é falsa, a proposição composta ligada por um determinado conectivo vai ser verdadeiro, porque ele não falou qual é o conectivo aqui. Mas eu sei que Z, ele é os operandos A e B, então Z é em função da operação de A com B. Então se A é falsa, B é falsa, Z vai ser verdadeiro, que é a proposição composta. Se A é falsa e B é verdadeiro, Z vai ser verdadeiro. Se A é verdadeiro, B é falso, Z vai ser falso. Se A é verdadeiro, B é verdadeiro, então Z é verdadeiro. Bom, obviamente que se você compreendeu bem a tabela verdade que rege o conectivo C, então, você vai estar aí, não vai ter dificuldade nenhuma em identificar que se trata do conectivo C, então. Ok? Por quê? Porque a única situação que é falsa é exatamente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, quando A foi verdadeiro e B foi falso, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, a proposição composta assumiu o valor lógico falso. Que nos demais casos ela foi verdadeira, que é exatamente aquilo que rege a tabela verdade do conectivo C, então. Dessa forma, eu já sei que o conectivo utilizado nesta relação de A com B é o conectivo C, então. Bom, agora tem uma questão aqui que meio que dificulta para o aluno, porque ele vai ter que atribuir qual é o operador aqui, qual é o conectivo lógico, através da nomenclatura, do nome do conectivo. Então, eu tenho aqui A ou, não é O. E, não é E. Ou exclusivo, também não. Aí ele coloca aqui implicação. E isso aqui atrapalhou um pouco a vida de alguns. Por quê? Porque nós estamos acostumados a chamar o conectivo de condicional. Ok? Nós estamos acostumados a chamá-lo de condicional. Então, esse termo implicação não é muito comum na linguagem. E aí o aluno ficou meio assim. Mas, por outro lado, teve um facilitador, que ele colocou entre parênteses o C, então. Quer dizer que implicação está associada ao conectivo C, então. E a gente já identificou que se trata do conectivo C, então. Muito embora a palavra implicação, ela não seja muito comum em cima daquilo que a gente que é acostumado a trabalhar em função do conectivo C, então. A gente costuma chamá-lo sempre de condicional, ok? Assim como se, somente se, é uma bicondicional, né? Então, a resposta correta, letra D, implicação. Então, fica aí já a dica, implicação, condicional, ambas fazem referência a um mesmo conectivo, que é o conectivo C, então. Beleza? Então, tá aí, respondido o nosso primeiro desafio, né? Professor, essa aí foi muito mole, foi muito baba. A gente começa sempre com as mais simplesinhas, até para a gente ir ganhando um pouco de confiança, né? Mas já de cara eu já vou colocar um pouquinho mais difícil aqui, porque vamos sair agora da Fundatec e vamos entrar na CESP, né? E CESP, galera, CESP é CESP, né? Olha só, CESP. Vamos lá? Vamos ler juntos aqui? Acompanhe comigo a leitura e depois você dá a pausa. Considerando a proposição P
Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Julgue os itens seguintes a seguir. Se a proposição João deseja ir à lua, mas não conseguiu, for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa, certo ou errado. Então tá aí mais uma questãozinha. Vou deixar para você aí saborear esse desafio aí. Dê uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Vamos que vamos. Primeiro, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Proposição composta ligada pelo conectivo se então. É importante, não obrigatório, mas assim, facilita na hora de você resolver esse tipo de problema, quando você tenta relacionar uma com a outra, uma proposição com a outra. Ele primeiro nos deu uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Então eu vou chamar essa primeira parte do conectivo se então, João se esforçar o bastante, eu vou chamar de proposição A, ok? E essa segunda parte, então João conseguirá o que desejar, essa segunda parte aqui, conseguirá o que desejar, eu vou chamar de B, beleza? Então eu tenho a seguinte situação, representando simbolicamente, eu tenho isso aqui, ó. Se A, então B, beleza? É isso que eu tenho na primeira linha. Ele falou que a proposição João desejava ir à lua, mas não conseguiu, for verdadeira. Então ele está dizendo que essa segunda proposição ela é verdadeira. Beleza. Eu vou chamar essa proposição aqui, João desejava ir à lua, de C, ok? Beleza? Mas não conseguiu. Opa, essa palavra conseguiu, ela já foi utilizada aqui, ó, na primeira proposição. João conseguirá o que desejar. Então está aqui, ó, o verbo conseguir já está aqui. Já está presente nessa proposição, que eu chamei de B. Então, essa segunda vai ser o quê? Mas não conseguiu. Não conseguiu, então é a negação de B. E a negação nós já vimos em aulinhas anteriores, que a gente representa com o símbolo de tio ou com cantoneira, né? Que é esse tracinho assim, ó. Cantoneira, isso aqui também indica não B, ok? Eu particularmente prefiro usar o símbolo do tio. Bom, então eu tenho uma segunda proposição e é uma proposição composta ligada por qual conectivo? Você tem que identificar isso. Por quê? Porque ele diz que ela é verdadeira e dependendo do conectivo, eu vou saber o valor lógico de cada uma dessas proposições. Professor, não apareceu nenhum conectivo lógico aí. Ele falou, João desejava ir à lua. Não apareceu nem o E, nem o ou, nem o ou, nem o se então, nem o se, somente se. Não apareceu nenhum deles, professor. Epa, negativo. Apareceu sim. Galera, essa palavrinha mais, ela representa a mesma coisa que o conectivo E. Seria como eu dissesse, João desejava ir à lua e não conseguiu. Então, e mais representa a mesma coisa. Assim como o se então e o logo. Eu posso ter uma frase onde não apareça a palavra, o conectivo se então de forma direta, mas apareça a palavra logo. Então, o logo substitui o se então. Tá? Tipo assim, João esforçou o bastante, logo conseguirá o que desejar. Então a palavra logo, ela substitui o conectivo se então. Tranquilo? Assim como
a palavra mais substitui o conectivo e. Então fique atento com relação a isso. Nós já falamos isso em aulinhas anteriores. Mas tudo bem, é só um reforço. Então eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo e. O que eu sei a respeito do conectivo e? Nós sabemos que o conectivo e só terá valor lógico verdadeiro, toda proposição composta ligada pelo conectivo e só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Então, qual é a condição para que uma proposição composta seja verdadeira quando ligada pelo conectivo e? A condição é que a primeira e a segunda sejam verdadeiras. Ah, beleza. E o que o exercício falou? Falou que elas são verdadeiras. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Eu tenho, na representação da segunda proposição, essa analogia. Ó. C e não B. Ok? C, que seria a proposição C, que eu chamei de João deseja ir à lua, e não B, que é a segunda parte, não conseguiu. Como ele falou que isso aqui é verdadeiro, ele quer dizer o quê? Que isso aqui é verdadeiro e que isso aqui é verdadeiro. João deseja ir à lua? Sim, isso é verdadeiro. João não conseguiu? É verdadeiro. Então, o não conseguir é verdadeiro. Se o não conseguir é verdadeiro, o que é falso? O conseguir. Entendem isso? Porque a partir do momento que ele disse que essa proposição é verdadeira, e aqui diz não conseguiu, então não conseguiu é verdadeiro. Se não conseguiu é verdadeiro, o conseguiu vai ser falso. Então agora voltando para a primeira proposição, se A, então B, se A, então B, eu já sei que João conseguirá o que desejar? Ele vai conseguir? A resposta é falso, porque não conseguir é verdadeiro. Então eu sei que aqui é falso. Beleza? Bom, eu sei que a segunda parte é falsa. O que eu sei a respeito da primeira? Nada. Eu não sei nada. Eu não sei se a primeira é verdadeira, eu não sei se a primeira é falsa. Eu só sei que a segunda é falsa. Ele não vai conseguir. Tá? O não conseguir é verdadeiro, portanto o conseguir vai ser falso. Então eu sei que a segunda é falsa. Bom, se eu não sei se ele vai se esforçar o bastante ou não, porque se ele se esforçar o bastante, for verdadeiro, tudo bem. Se aqui for verdadeiro e aqui é falso, a proposição composta vai ser falsa. Porque ele diz aqui, ó, então a proposição P será necessariamente falsa. Galera, a palavra necessariamente, ela condiciona. Ela não admite uma outra situação. Se ele diz será necessariamente falsa, quer dizer que ela não pode ser verdadeira em nenhuma hipótese. Ela só pode ser falsa. Ela não admite outra resposta. E aí, vai ser verdadeiro isso? Claro que não. Por quê? Porque eu não sei nada a respeito da primeira parte. Como eu disse, se João se esforçar o bastante, beleza, aí a proposição vai ser falsa. Mas e se ele não se esforçar o bastante? Se essa questão de se esforçar o bastante for falso, então sendo a primeira falsa e a segunda falsa, a proposição composta ela é verdadeira. Então veja bem, o fato de eu não saber qual é o valor lógico da primeira proposição não me dá o direito de dizer que necessariamente ela será falsa. Se ele dissesse aqui, então a proposição P poderá admitir valor lógico falso? Ah, sim, ela pode. Pode sim. Mas não que ela vai ser necessariamente falsa. Por quê? Porque eu desconheço o valor lógico da primeira. Então, se a primeira for verdadeira, aí a proposição vai ser falsa. Mas e se a primeira for falsa? Aí a proposição será verdadeira. Portanto, essa questão ela está errada. Beleza? Tranquilo? Espero ter contribuído aí.
Se você não acertou, cara, não precisa ficar apavorado, não. Porque nós estamos construindo conhecimento, principalmente você aí, que está tendo a primeira experiência ainda com raciocínio lógico. É muito comum confundir, não é fácil, desde o início, você já compreender esse universo que não é fácil, ok? Mas vamos lá, vamos para mais um exercício. Agora mais maneirinho aí para dar uma quebrada nesse anterior. Olha só, Instituto IBFC 2014. O que eu tenho aqui? Se o valor lógico de uma proposição é falso, e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do condicional entre eles nessa ordem é aqui as alternativas. Então vai lá, dá uma pausa, pensa na questão e responda. Certamente você vai estar me dizendo, professor, essa aí foi muito baba, muito fácil, muito simplesinha. Vou querer fazer sempre desse instituto. Não é bem assim, né? Geralmente nos concursos eles mesclam umas questões mais simples, outras mais ou menos, e umas outras com um grau de dificuldade maior. Depende muito do nível. Como aqui a gente traz exercícios de todos os níveis, do nível de ensino médio somente e de ensino superior, então a gente vai estar sempre alternando entre uma mais simples e outra mais complicada um pouquinho. Principalmente no tocante à interpretação textual. Então, o que eu tenho aqui? Ele falou que se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico da outra é verdade, então o valor lógico do condicional entre elas. Olha só. Ele já deixou claro qual é o conectivo lógico utilizado aqui. Então, o valor lógico do condicional, que é o conectivo C, então. Então, eu tenho duas proposições. Se A, então B. Ele falou que o valor lógico de uma é falso e o valor da outra é verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então o valor lógico condicional entre eles nessa ordem vai ser o quê? Veja bem, como se trata do conectivo C, então, nós sabemos que ele só admite valor lógico quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É o Vera Fischer, né? Então, como a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então essa proposição composta toda vai ser verdadeira. Ok? Beleza? Então aqui, resposta letra A. Tranquilo? Acertou? Parabéns. Parabéns. Mostra que você está compreendendo já a utilização desse conectivo. Bom, mas não basta nós sabermos somente a nomenclatura, a gente tem que saber a simbologia. Então, aquela setinha da esquerda para a direita implica a condicional, tá? Então, quarto exercício, aqui agora, banca Quadrix 2014. O que eu tenho? Acompanha comigo a leitura. Sejam dadas as proposições A e B. Qual é a proposição A? O paciente está com sobrepeso. Proposição B. O paciente precisa fazer dieta. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica da seguinte proposição. Olha só, linguagem simbólica. O paciente está com sobrepeso, então o paciente precisa fazer dieta. E aqui eu tenho as alternativas de respostas. Beleza? Então agora dê uma lida, pensa um pouquinho e vê qual é a alternativa correta. Tranquilo? Bom, você vai dizer para mim, professor, essa está mais mole que a anterior ainda, né? Eu já captei essa parte. Então, eu quero chamar sua atenção aqui para o seguinte. Primeiro, ele pediu a resposta em quê? Numa linguagem simbólica. O que é a linguagem simbólica? É a representação dos conectivos através de símbolos. Lembrando, conectivo E. O E é o chapeuzinho. Conectivo OU é o V. Conectivo OU é o V com tracinho embaixo. Conectivo C, então, é a seta da esquerda para a direita. E
o conectivo se e somente se é a seta para os dois lados. Lembram disso? Falamos isso na nossa primeira aulinha, quando nós apresentamos os conectivos lógicos aí. E aí deixamos claro qual é a representação simbólica de cada um deles. Faltou aqui, né, o não, que é o tio ou o cantoneira, ok? Beleza? Então tá aqui, relembrados os conectivos. Resta agora o seguinte. Alguns alunos ficaram com dúvida nessa questão, porque não ficou muito claro a presença do conectivo se então. Porque o exercício não começou com a palavra se, como é de costume. Se o paciente está com sobrepeso. O exercício disse somente o paciente está com sobrepeso. E aí, na sequência, apareceu a palavra então, que sugere uma condicional, ok? E isso é possível, professor? É legal? É correto isso? Sim, galera. É correto, é possível, é legal. Está implícito na frase, na proposição, o conectivo se. Ele não aparece, mas está implícito. E isso pode acontecer, tem bancas que exploram essa questão aí. Então, cabe a você, concurseiro, saber dessa possibilidade de escrita de uma frase, onde nós omitimos de forma direta, né, a presença de parte do conectivo, ou até o conectivo todo, mas fica implícito na frase que é aquele conectivo, e a gente tem que estar esperto com relação a isso. Então, aqui trata-se de uma condicional, que é o conectivo se então, portanto, resposta correta, letra B, se A, então B. Fechou? Belezinha? Acertei, professor. Parabéns, cara. Parabéns. Já está ligado no símbolo, já está ligado em quando que é verdadeiro e quando que é falso. Bom, agora a gente vai partir aí para uns exercícios já um pouco mais... que vai exigir um pouco mais de interpretação da gente aí. Beleza? Vamos lá? VUNESP 2014. Beleza, a VUNESP também é uma outra banca que explora muito conectivo sem então. Apesar que a CESP é a grande campeã na exploração desse conectivo. Mas todas as bancas cobram muito isso daqui. Olha só, sabe-se que o valor lógico da afirmação, se Márcia faz aniversário hoje, então Dario faz aniversário amanhã, é falsidade. Dessa forma, é verdade que, letra A, Dario fará aniversário amanhã, Márcia não faz aniversário hoje, Márcia não faz aniversário hoje e Dario não fará aniversário amanhã, Dario fará aniversário amanhã ou Márcia não faz aniversário hoje. Se Dario não fará aniversário amanhã, então Márcia faz aniversário hoje. Bom, veja bem, galera, nós temos que estar atento. Peço aí para dar uma pausa, tenta fazer, depois você acompanha o raciocínio nosso. Vamos lá. Galera, a gente tem que estar atento. Primeiro, qual é o conectivo lógico que está presente na proposição composta? Isso aqui está claro, é o conectivo se então. Beleza, está aqui, ó. Se, então. O que o exercício falou com relação a essa proposição composta ligada por esse conectivo? Ele falou que ela é falsa. Beleza, o que eu sei a respeito do conectivo se então? Ele só admite valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É o Vera Fischer, ok? Então, se a primeira é verdadeira, o que eu tenho? Márcia faz aniversário. Márcia faz aniversário. Ok? Isso é verdadeiro. Beleza? E a segunda parte, Dario fará aniversário amanhã. Dario fará aniversário amanhã. Então vamos colocar aqui, ó. Dario fará aniversário
amanhã, galera, o que vai acontecer? Isso aqui é falso. Por quê, professor? Porque o conectivo lógico é o se então. Ele só admite valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, ó, verdadeiro, falso. Então, isso aqui é uma verdade absoluta que nós temos. Tranquilo? Agora, nós podemos analisar cada uma dessas questões aqui. Uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês é que a resposta, ela pode aparecer como uma proposição simples ou pode aparecer como uma proposição composta. E você, concurseiro, tem que estar ligado nisso. Se for uma proposição simples, bom, tranquilo, é só você comparar se é verdadeiro ou se é falso. Beleza. Mas se for uma proposição composta, você tem que verificar qual é o conectivo lógico que está presente nela e verificar se condiz de acordo com as conclusões que você já tirou, se condiz, a presença daquele conectivo faz com que toda a proposição seja verdadeira. Sabe por quê? Você só pode admitir como verdadeiro uma proposição, uma resposta que seja totalmente verdadeira. Ela não pode ser parcialmente verdadeira. Ah, eu tenho aqui que isso aqui é verdadeiro, aquilo lá é falso. E daí? Qual é o conectivo? Ah, o conectivo é o conectivo E. Se uma é verdadeira e a outra é falsa, o que diz o conectivo E? A proposição é falsa, então isso aqui não é verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que estar atento a qual é o conectivo de cada uma das respostas. Primeiro, letra A, Dario fará aniversário amanhã? O que eu sei a respeito de Dario fará aniversário amanhã? Dario fará aniversário amanhã é falso, então isso aqui é falso. Está fora. Letra B, Márcia não faz aniversário hoje. Também é uma proposição simples. Márcia não faz aniversário hoje. O que eu sei a respeito de Márcia fazer aniversário hoje? Márcia faz aniversário hoje? Verdadeiro. E aqui ele está dizendo que não faz. Então, isso aqui é falso. Então, não é nem letra A, nem letra B. Que eram duas proposições simples. Agora, daqui para baixo, eu tenho proposição composta. Aí eu tenho que me antenar qual é o conectivo que está presente aqui. É o conectivo E. O que eu sei a respeito do conectivo E? A proposição composta ligada pelo conectivo E só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Ou seja, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser verdadeira. Então vem comigo. Olha só. Márcia não faz aniversário hoje. Márcia faz aniversário hoje. Então isso aqui é falso. Já nem preciso analisar as outras partes. Porque isso aqui, para ser verdadeiro, as duas tinham que ser verdadeiras. Essa aqui é falsa. Então, automaticamente a letra C já está eliminada. Vai ser falso. Apesar que ele diz que Dario não fará aniversário amanhã. Dario fará aniversário amanhã é falso. Então, não fará aniversário amanhã seria verdadeiro. Mas como se trata do conectivo E, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição composta é falsa. Por isso, eu elimino a letra C. Letra D. Dario fará aniversário amanhã ou Márcia não faz aniversário hoje. Qual é o conectivo? Conectivo ou. Belezinha? Conectivo ou. O que diz a tabela verdade do conectivo ou? A proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, se pelo menos uma for verdadeira, a proposição composta vai ser verdadeira. Pelo menos uma. Vamos ver se tem pelo menos uma aqui? Vamos lá? Dario fará aniversário amanhã. Dario fará aniversário amanhã. Falso. Então está aqui, ó. A primeira é falsa. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS
é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da LAC Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então, vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da LAC Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da LAC Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.